migração árabe em massa para o Brasil começou nos anos 1870. História, antropologia, sociologia da comida no mesmo prato, ou melhor, no mesmo livro, para falar sobre a culinária árabe no Brasil. O caminho dos imigrantes, a popularização de ingredientes, de pratos, de restaurantes, estão em Brimos à Mesa. Discos essenciais na nossa formação cultural e afetiva. Essa é a premissa da série O Livro do Disco, da editora Cobogó. A série começou em 2014 e chega ao seu 29º título com Letrux, em Noite de Climão. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, tô cheia de amigos. Estamos num espaço embaixo do Viaduto do Chá, um lugar histórico onde foi inaugurado um bar-restaurante. Aqui a música é protagonista. Formosa Wi-Fi chega para propor uma experiência sonora em alta definição. They say everything can be replaced. Deparavam-se na chegada com lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, tão diferente daquilo que conheciam. Brimos à Mesa faz a gente entrar na história de muitos restaurantes árabes, na história, na verdade, dessas famílias, dessa cultura. É esse ponto de partida, não é isso, Diogo? Sim, sim. E a história do Brasil também, né? A história dessas pessoas que vieram para o Brasil, que construíram o Brasil a partir do começo do século XX, né? A comida era, afinal, um amortecedor para o brusco choque cultural. Quando a gente fala comida árabe, a gente está falando um termo bastante genérico, né? A gente às vezes fala em culinária sírio-libanesa, né? Porque de fato os grandes restaurantes que a gente conhece são de famílias que vieram ou da Síria ou do Líbano, mas eu evito isso para não restringir muito, né? Porque também tiveram muitos egípcios que vieram para cá, muitos iraquianos, jordanianos, tem outros árabes, né? Outros falantes de árabe que vêm para cá e trazem suas comidas, seus modos de preparo. Entre tantos contrastes, um dos poucos alívios de um imigrante árabe era se deparar com os ingredientes e os pratos da sua terra natal. O título do livro fala em histórias da culinária árabe, para não dar a impressão de que é a história, a única história. Eu sou jornalista, né, inicialmente, morei no Oriente Médio, morei em Jerusalém, Beirute, no Cairo, no Marrocos, então eu tive essa primeira experiência pessoal, né, com a região e profissional. Não tenho nada de árabe na minha família, mas eu como esfirra todo final de semana, minha mãe faz baba ganoush, minha avó faz coalhada. Publiquei meu primeiro livro, que chama Brimos, que é um livro sobre a política, os políticos brasileiros de origem árabe. E esse é um pouco a continuação, não é o último, né? Tem muitas coisas para contar, a gente tem a história das mulheres. Aos 24 anos, o padeiro de Zahle conheceu a jovem Najat, por quem se apaixonou. Ela tinha 16. Com os doces que fazia, Halim convenceu o sogro a permitir o casamento. Nós estamos aqui no Halim, o restaurante tradicional. Sim, eu escolhi esse lugar por uma série de motivos. Entre esses restaurantes emblemáticos da cidade de São Paulo, o que mais frequentei foi o Halim. Sua origem remonta a Zahle, nas montanhas libanesas. É o restaurante que eu mais frequento. Minha avó morava aqui perto, eu vinha com a minha mãe, vinha com meu pai, venho muito com meus amigos aqui. E eu criei um pouco esse laço com esse restaurante. Qual é o tamanho dessa imigração árabe aqui no Brasil? É muito grande. A gente fala em mais ou menos 150 mil pessoas que vieram entre o fim do século XIX e metade do século XX. E hoje em dia a gente não sabe quantos descendentes existem. O governo brasileiro fala entre 7 e 10 milhões de descendentes de árabes. São muitas pessoas em todo o país. Para os descendentes que estão aqui, a comida é um ponto importante de memória, não é? E de história. Sim, sim. Se a gente fala com as famílias, muitos poucos desses descendentes, já de quarta geração, né? Muitos poucos falam árabe, muitos poucos estiveram na região. Muitos poucos mantiveram as religiões. E a comida, às vezes, muitas vezes, é o único laço, né? Esse cordão umbilical.
Letrux, em Noite de Climão. Disco de 2017 tem sua história contada e dissecada por Roberta Martinelli. O Letrux em Noite de Climão é um disco que marca um período da música brasileira recente e que já tem uma história enorme para ser contada. E é um disco que eu estava muito envolvida também, né? Eu fiz o release desse disco. A Letícia surgiu, né, que é a Letrux, né? A Letícia Letrux surgiu com... Ela falava onde a fossa dança e o gozo dói. Eu amo essa frase. Então ela chega com alegria, com deboche, com uma coisa política, uma coisa louca, uma coisa intensa, num período em que as artes estavam muito abaladas. Eu sempre quis escrever, mas não sabia o que eu gostaria de escrever. E minha filha agora está aprendendo a ler, né? E o professor dela falou que a gente aprende a ler também pela necessidade de falar, a gente aprende a escrever pela necessidade de se colocar. E eu pensei, o que eu gostaria de escrever nesse mundo, né? E eu trabalho com música há muitos anos e falei, eu queria fazer um livro para a série Livro do Disco. Lindo, que honra, que respeito alguém querer contar a história de um disco. Isso é muito maravilhoso. Quando o disco ficou pronto, os dois produtores, Arthur Bragante, Navalha Carrera, e a coprodutora Letícia Novaes ficaram ouvindo o material em casa, e uma música que incomodava a todos era a composição de Letícia, chamada na época de Alinhamento Inocente. E Letícia então recorreu aos seus métodos mais místicos, pegou o pêndulo e perguntou: essa música deve ficar no disco? Sim ou não? Como repetidas vezes o pêndulo disse não, aí não teve jeito. Estava decidido e a música caiu fora do disco. Quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, nossa, essa é uma elaboração muito forte de tudo que aconteceu. Essa é a história que eu acompanhei e como eu acompanhei. Flutuarei no salão, muitos corpos comigo se farão. Eu perco a sua mão, escuto o seu não. Sempre gostei da Roberta escrevendo ou falando, acho que ela tem muita sensibilidade com as palavras. Para além do conhecimento que ela também tem, acho que ela é muito antenada. O que você achava que era o mais importante nessa história? O que não podia faltar? Acho que o contexto político do Brasil, que era muito importante, as mudanças no mercado fonográfico, financiamento coletivo, fazer vídeo, Instagram, Facebook. E aí o modo de lançar, ela tentou todos os editais. O financiamento coletivo estava super gasto já, só que ela foi muito criativa, né? Tinha mapa astral, ela fez piquenique com as pessoas, ela ia na casa das pessoas fazer show, sabe? Todo mundo queria. Então ela conseguiu bater a meta muito fácil num período em que o financiamento coletivo estava já xoxado. Disfarce, meu verão acabou, minha hora já deu e eu vou lá. Em perspectiva, como é que você olha pra ele? Sei lá, eu penso na Letícia mais nova e falo, pô, que legal que você estava prestando atenção em alguma coisa e conectado com a sua sensibilidade, com parceiros e parceiras maravilhosas, mas que bom que eu fiquei, sei lá, com a anteninha sensível. Eu fico com ternura pela Letícia que se capturou. Que engraçado, sobrou tão pouco. Que tragédia, foi tudo tanto. Que engraçado. Se tem um lugar emblemático na cidade de São Paulo, a gente pode dizer que estamos nele, hein? Viaduto do Chá. Olha só o nosso Teatro Municipal. E aqui era uma passagem que há muitos anos está fechada. E agora também nesse lugar, Formosa Hi-Fi. Que é o quê, Ale? É um bar? É um bar de alta definição sonora. É um bar com uma acústica perfeita, por isso que a gente dá o subtítulo de Hi-Fi, Formosa Hi-Fi. É um local tombado, né? É um local tombado pelos 3 níveis de patrimônio histórico, municipal, Presp, estadual, Condefat e federal IFAM. E toda a obra foi feita respeitando, obviamente, todas as exigências desses órgãos.
O que já tinha aqui? Olha, esse espaço nunca foi ocupado com uma coisa só. Por exemplo, há 50 anos atrás, a Elis Regina precisava de um lugar para ensaiar o show Falso Brilhante ela ensaiou aqui. Os sonhos mais lindos sonhei. É um projeto especial para a gente ouvir música. Sim, é um projeto que faz jus ao sobrenome do título do espaço, Formosa Hi-Fi. Hi-Fi, High Definition, alta definição sonora. Então é um espaço para você ouvir a música na melhor qualidade possível, tal qual ela foi gravada no estúdio, com todas as nuances e todas as formas de expressão da gravação original. Nós conseguimos desenhar a utilização de todos os utensílios da casa, a mesa, a madeira, toda a parte de revestimento, os sofás são elementos acústicos também. Tudo isso faz parte de um grande projeto capaz de criar a acústica perfeita. Uma acústica feita para uma sala de música erudita, uma sala de concerto, só que agora destinada para a música popular, que através de um sistema de som que está espalhado por toda a área, cria bolhas de estéreo. Então você nunca vai deixar de ouvir o som na mesma qualidade, na mesma frequência, em qualquer lugar que você esteja no recinto. E há um lugar para ouvir ela na plataforma para que ela foi originalmente pensada, que é o vinil. Você tá achando que eu tô escolhendo o disco? Ah, meu amor, isso aqui é o cardápio. Aqui dentro, ó, olha o encarte, o que é. É o cardápio do bar. É um lugar que respira música, é ou não é? Olha só, estou aqui diante das picapes, um local muito privilegiado dessa casa, com o curador. E o que toca aqui? Não tem estilo musical definido em nenhuma noite. Vai de Massive Attack, Kraftwerk, Psicodelia Nordestina, Lula Corte, Cesária Évora. Já quero ouvir tudo. Zé Ramalho, Portishead, Kraftwerk, Velvet, Tim Maia, Nina Simone. Tem de tudo. Tem samba, tem afoxé, tem carimbó, tem valsa, tem... Pode tudo. Também dá vontade de dançar, mas não é pista aqui não, né? É claro que as pessoas vão se animando e elas podem dançar. Adorei conhecer o Formosa. O Metrópolis de hoje fica por aqui. Mais conteúdos nas nossas redes sociais. Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.